Boa noite então aí, pessoal. Vamos deixar essa aula gravada aí. Hoje, então, é a primeira web aula da UC de manutenção de sistemas mecânicos. Então, a primeira aí, né, a segunda UC desse módulo, e a primeira web aula dessa unidade curricular. Então, pessoal, vocês vão observar que é uma unidade curricular bem tranquila. Nessa unidade curricular, vocês vão focar muito na parte de redutores, vão fazer muita manutenção em redutores. Na primeira lá de montagem, eles focaram muito em montagem de bombas, né? E aqui eles vão fazer a manutenção, procedimento, obviamente, de montagem e desmontagem, além da intervenção de manutenção, enfim, também pensar de forma preventiva e também algumas coisas da preditiva, né? Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente inicia a aula aqui. Então, vamos falar da situação de aprendizagem, ok? Que tem o nome de monitorar e não parar. Vamos ler aqui e ver o que se pede, né? Vamos lá. Então tá. Vamos lá, Alberto. Bem, bom dia, Júlio. Estou bem, mas preocupado com o barulho desta máquina. Acredito ser um redutor de velocidade. Acredito que você tenha razão. Pode consertar? Talvez, mas antes preciso identificar todos os componentes que compõem o conjunto do redutor de velocidade, para não perdermos tempo na produção das peças. Bom, vou comunicar ao setor de manutenção que você fará o levantamento, acompanhará o problema e comunicará ao gerente. Ok, agradeço a gentileza, pois vou iniciar o levantamento e a coleta dos dados. Beleza, mas não esqueça de fazer o registro nos relatórios técnicos. Vou aproveitar e registrar a melhor opção a ser adotada nesse tipo de manutenção. Bom, pessoal, a gente percebeu aí, né, que é um problema aí, um problema recorrente de barulho de máquina, né? Então, ou seja, a gente vai ter que fazer uma espécie de intervenção, talvez não, uma corretiva talvez aí não planejada, ou até planejada, né? A gente para ali de forma planejada para poder achar o problema e solucionar ele, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí dessa SAP, a gente vai assinalar os elementos que compõem o conjunto redutor de velocidade, utilizar a nomenclatura técnica apropriada conforme o anexo 1. Então, deixa eu ver se esse anexo 1 aí equivale. Ah, é esse mesmo, pessoal. Então, aqui, ó, após visualização das animações e imagens do redutor de velocidades, identificar, então, alguns dos componentes utilizados no conjunto e assinalar as opções que retratam a nomenclatura técnica empregada. Então, vocês vão identificar alguns deles aqui após assistir. Qual o vídeo que está falando, professor? Está aqui, ó. Está aqui em biblioteca. Tá vendo? É esse videozinho aqui, ó. Eu vou colocar o vídeo, pessoal, mas ele não tem áudio, ele não tem nenhum nada de comentário, nada. Claramente musiquinha de fundo eu vou colocar para vocês assistirem aqui, tá bom?
Bom, pessoal, então após visualizar esse vídeo, fica um pouco mais fácil da gente identificar quais são essas peças, né? Que essas peças que compõem então o redutor, né? Então a gente tem, por exemplo, ali rolamento, a gente tem rolamento axial de esferas, tem engrenagens cilíndricas de dentes retos, a gente tem chaveta, a gente tem porca, a gente tem coroa e rosca sem fim. Enfim, a gente vai verificando ali algumas que tem lá e a gente vê aqui também vareta de nível. Só marcar tudo que viu naquele vídeo, vamos marcar aqui se tem lá, né? Se tem conforme pede ali, então, no questionamento da situação de aprendizagem. Então, essa é uma etapa. A segunda etapa, né? Vocês vão escolher as ferramentas de coleta de dados, né? Ou seja, ali na situação de aprendizagem, a gente falou que vai precisar de usar uma ferramenta para coleta de dados. O que a gente vai precisar? A gente pode utilizar aí, ó, para atender as necessidades do contexto. Então, o que vocês podem usar? Aí vocês vão marcar conforme a expertise de vocês também e o conforme vocês também lerem no livro didático e aqui também com o auxílio da aula aqui de hoje, que eu vou passar aqui logo após a explanação da situação de aprendizagem. Certo? Bom, e essa segunda etapa também, pessoal, vocês vão fazer lá na aula presencial, certo? Lá vocês vão também ver com o professor quais são as ferramentas, as melhores ferramentas para coletar dados, né? Para uma questão aí, para um redutor de velocidade, os defeitos mais comuns aí nos redutores de velocidade. E então vocês também vão definir o tipo de manutenção aplicável ao equipamento entre as opções aqui no anexo 3, né? Então aqui a gente tem o anexo 3. Aí você vai marcar, certo? Se é uma não planejada, se é uma produtiva total, uma preventiva, uma preditiva, uma corretiva planejada ou imediata. Aqui é apenas um, ok, pessoal? Vou marcar pelo menos um aqui. Então, se vocês perceberam, pessoal, a gente tem 3 anexos, correto? Vocês podem tentar enviar os 3, caso não dê certo, vocês salvam, então faz a manipulação aqui, marca, salva, aí vocês vêm nesse site aqui, ó, ilovepdf.com, ó. Aí você vem aqui, ó, juntar PDF. Aí você vem aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, vou pôr em downloads. Olha lá, eu vou pôr os 3 arquivos aqui, ó. Cliquei nos 3, ó, apertei o Shift, né, a tecla do teclado Shift. Aí cliquei aqui, ó, peraí, vou dar apenas um clique simples em um, vou apertar o Shift lá no final. Aí eu selecionei os 3 arquivos ao mesmo tempo. Então, eu vou clicar uma vez e arrastar, tá vendo, ó? Vou arrastar com o mouse até aqui, ó. Pronto, aí juntou os 3 PDFs. Aí você vem aqui, juntar PDF, aí ele vai colocar em um arquivo só com os 3 anexos aqui juntos. Certo, pessoal? Aí vocês vão salvar o arquivo e fazer o envio, ok? Caso tiver alguma dúvida, questionamento, só me procurar. E aí, pessoal, então vamos lá. Para a gente fazer então esses tipos, para a gente poder conseguir realizar essa SAP de forma satisfatória, a gente vai precisar então de saber principalmente fazer uma leitura de desenho técnico, pessoal, coisa que a gente já viu lá no início do curso, né? Então, por exemplo, os erros, né, que a gente vê de forma e posição que vão ocorrer no momento da fabricação de peças e componentes vão causar inúmeras falhas de manutenção, ou seja, assim, o simples, vamos dizer assim, simples, né, entre aspas, né, porque não é tão simples assim, apesar de aparentemente ser, né? Então, mas um erro de fabricação mesmo com a tolerância bem justa, ele ainda pode causar inúmeras falhas de manutenção e redução de vida útil. Então, a gente observa, aí, por exemplo, a representação de um rolamento rígido de esferas, sendo montado, então, simultaneamente em um eixo e mancal, com auxílio de uma caneca aí de bater, ou seja, diz aquela marretinha própria para não danificar, né? Danificar os componentes. Então, na imagem da esquerda, que é essa daqui, né, pessoal, a gente tem um procedimento correto, ou seja, o meu procedimento de forma que o meu mancal ali, né, o meu rolamento junto com o mancal fica perfeitamente alinhado aqui com o meu eixo, onde ele deve ficar alojado, né? Então, aqui está correto, ó. Então, a gente usa essa caneca aqui, ó, para fazer montagem de rolamento. Essa caneca força justamente para poder ter o perfeito alinhamento de alojamento do meu mancal aí, do meu eixo, do meu rolamento.
E o da direita também está correto. Porém, a forma como colocou aqui, ó, desalinhou lá, ó. Na verdade, não é nem a questão do rolamento. O meu eixo aqui ele foi fabricado de forma errada, ou seja, ele deu um certo erro de paralelismo. Aí então não está muito bem fabricado esse meu eixo. Então, mesmo colocando esse rolamento junto com o meu mancal de forma bem exata, bem precisa, bem assertiva, de forma a não danificar o meu rolamento, isso vai ocorrer então um desgaste maturo. Isso tanto do meu eixo quanto do mancal, né, do mancal ali do meu rolamento, né? Então, isso aí provocou um erro. Esse erro aí não é de paralelismo, perdão, é de perpendicularidade, né? A gente vê que está aqui assim, né? A gente fazer essa cruz aqui é uma perpendicularidade. Principalmente, estão aqui no assento do rolamento em relação ao eixo de simetria. Então, a linha aqui que a gente vê, né, pessoal, é justamente esse erro, ó, em relação à linha de simetria, ou seja, tem um desnível aí. Então, devido a esse erro, né, os faces de rolamento não vão encostar perfeitamente nas faces do eixo. Então, vai forçar o mesmo, vai causar uma leve flexão que vai provocar, então, desgaste maturo do meu rolamento. Então, por mais simples que esses erros, né, pessoal, eles, então, vai ter um grande desastre por todo o meu conjunto. Pode falar um rolamento, mas todo um conjunto que está associado a ele. Então, isso tem que ser evitado ao máximo, né? As tolerâncias têm que ser muito bem respeitadas. Se elas estão ali, não são à toa, elas precisam ser respeitadas para ter um melhor, então, vida útil daquela máquina, daquele projeto ali. Bom, então a gente, então, devido a esses erros de fabricação, né, a gente faz, então, necessário representar as tolerâncias geométricas de forma e posição nos desenhos, com o objetivo aí de orientar os operadores de máquinas e profissionais de montagem e manutenção. Então, orienta a todos, né, no momento da execução das operações que são inerentes ao processo tanto de fabricação, montagem e manutenção. Então, vamos exemplificar aí. Observando a aplicação da utilização da tolerância, que indica a posição de um elemento. Por exemplo, de um modo geral, a tolerância de posição pode ser definida, então, como o desvio tolerado de um determinado elemento em relação à sua posição teórica, né? Ou seja, o tipo de tolerância é aplicado para especificar as posições relativas, por exemplo, de furos em um corpo de uma bomba, para que ela possa ser montada sem necessidade de ajustes. Então, por exemplo, analisando esse desenho aqui, ó, então vai nos informar que o centro do furo, de 15 milímetros de diâmetro, pode variar para qualquer lado, desde que não ultrapasse a circunferência de 0,06 milímetros de diâmetro. Ou seja, na questão da posição aí de furo, então ele não pode variar mais do que 0,06 milímetros de diâmetro, ou seja, 0,6 milímetros para qualquer um dos lados, para cima, para baixo, para o lado e para o outro, né? Conforme as medidas aqui de posição do furo, ou seja, pode ser que no máximo 55,06 para um lado e 28,06 para cima. Então, no máximo dessa forma. Ou seja, é bem restrito, é para não dar problema de ajustes, né? Para não ter necessidade de ajustes. Então, por isso, pessoal, tem que ser muito bem respeitadas essas tolerâncias, para evitar esses problemas futuros, principalmente para que vai estourar na manutenção. Quando a máquina já tiver um certo tempo de vida já percorrido, e obviamente, né, devido a esses problemas, vai começar a surgir problemas que não eram planejados inicialmente para ter, já que se a máquina foi inicialmente projetada para ter aquele plano, que aquela vida útil, se ela der aquele problema, né, então alguma coisa foi errada. Pode ser no projeto ou na fabricação desta peça, né? Bom, outro um outro elemento que a gente precisa também ter em condições de capacidade para leitura e interpretação é da vista explodida, né? O desenho é um detalhe de construção, a vista explodida também é um detalhe de montagem, né? Então, a vista explodida nos dá um detalhe de montagem. Vamos dizer assim, ele dá um detalhe mais macro do conjunto em si. O desenho dá mais de forma individual, por exemplo, de cada peça, por exemplo, de um parafuso, de uma engrenagem, de um eixo. Aqui eu posso de todo esse conjunto. Então, por exemplo, o conjunto de um redutor aí compõe basicamente o quê? O eixo, um eixo, chaveta, engrenagem e rolamentos ali para a base, ou seja, então eu vejo a vista explodida ali, eu vejo detalhes de como se faz
essa junção desse conjunto. Então, a vista explodida ela vai ser uma representação gráfica do conjunto manufaturado, ou seja, fabricado. Então, ele vai mostrar a relação e sequência de montagem dos elementos que compõem, vai evitar erros de análise inerente também ao processo de montagem e desmontagem. Então, ele é apropriado tanto para fabricação quanto para manutenção. São vitais para essas duas áreas, né? Para produção e para manutenção. Então, nela, né, pessoal, os componentes, como a gente pode ver ali, são ligeiramente afastados uns dos outros ou suspensos no espaço tridimensional. Realmente dá aquela sensação de que foi explodido a partir do centro do conjunto e foi parado, né? Fez explodir, parou no tempo. Ficou ali aquele aspecto de vista explodida mesmo. Então, ela é muito utilizada em catálogos, né, pessoal? Manuais técnicos e descritivos de montagem. Para manutenção, eu preciso, por exemplo, de uma vista explodida para verificar, por exemplo, se eu preciso de uma peça sobressalente. A vista explodida geralmente dá um levantamento de lista de peças com um código de referência para eu poder pedir sobressalente, ou caso seja uma, uma máquina antiga e não se tenha mais peças sobressalentes, eu tenho aquele mínimo de informação para eu poder, então, para eu poder, então, fabricar aquela peça, né? Ô, boa noite, Antônio, tudo bom? Eu iniciei aqui, estou falando aí da situação de aprendizagem 1, certo? Aí depois, se você quiser ver o início do vídeo, ainda hoje eu vou postar ele aí, certo? Aí eu vou dar continuidade aí, qualquer uma dúvidazinha que você tiver, você pode me falar, ok? Você está me ouvindo bem aí? Bom, então vamos continuar aí, né? Bom, tão comum, né, pessoal, a gente encontrar as vistas explodidas escritas em papel em cartaz, também com o desenvolvimento da tecnologia digital, né? Então as empresas estão disponibilizando aos funcionários essas vistas de forma animada, né? Ou seja, igual a animação que eu mostrei no início da aula, né? Para facilitar esse entendimento. E a gente vai ver aí, né, pessoal, a importância dessa vista explodida aí para o dia a dia, né? Então, por exemplo, no processo da manutenção, né, indo para o processo de manutenção, então, comum depois da análise do problema, né, a gente tem um problema ali para sanar na parte da manutenção, né, para manter aquela máquina funcionando de forma confiável, a gente realiza o processo de desmontagem do conjunto mecânico, justamente para efetuar ajustes ou até substituir algum componente caso ele esteja defeituoso. Obviamente, quando o profissional de manutenção não conhece o equipamento, né? Então, um desenho com a vista em explosão ele vai ser fundamental para que o processo de desmontagem seja realizado, então, com segurança e rapidez. A falta de um desenho que indica a sequência de montagem pode induzir a erros, pessoal. Por mais que a gente seja ótimos profissionais, excelência, né, de excelência, mas esteja acostumado a desmontar certa máquina, mas sempre a gente sempre não está lidando somente com uma máquina, a gente está lidando com outras, né? A gente desmonta uma máquina, fica com aquela memória de uma máquina, aí volta para aquela outra, a gente fica com um pouco da memória da outra, aí faz algum procedimento que era da outra máquina, a gente faz nessa. Então a gente pode ter essa vista explodida, né? A gente poder ter uma espécie de um foco maior na determinada máquina. A gente sabe aí, né, pessoal, que a área de manutenção não é fácil, não é simples, é uma área bem desafiadora. Isso na indústria, em qualquer área, né? Então, a vista explodida, pessoal, vamos dizer, um nosso aliado ali, o nosso colega de trabalho ali, por assim dizer. Bom, e então, né, pessoal, essa falta desse desenho, né, dessa vista explodida, a gente pode provocar danos em ferramentas, mesmo de forma totalmente sem intenção, né? Quando a gente força, são forçados no processo de desmontagem, pois possui componentes como pinos e anéis que ainda não foram soltos, né? Então a gente, um mero pino ali que é só tirar ele ali, né? E a gente força, aí detona o pino, danifica, por exemplo, o alojamento daquele pino, né? Então isso pode causar um erro aí, até problemas, né? Problemas, por exemplo, na máquina, aí pode gerar um dano ainda maior, né? Então, isso aí, por exemplo, fora do campo de visão do monitor, mas com o auxílio da vista explodida, né, pessoal, a gente verifica essas peças, essas pecinhas menores, né? Então, por exemplo, aí nessa figura aí do lado, né, a gente pode observar aí ó, que o rolamento só pode ser sacado do alojamento após a retirada do anel elástico, ou seja, eu só consigo tirar o rolamento depois que eu tirar o anel elástico, senão eu vou forçar aqui, vou quebrar o anel e também posso arrebentar outras partes aqui e danificar o meu rolamento, ou seja,
Talvez o rolamento esteja novinho, vou ter que fazer uma troca por um novo, que eu vou identificar por uma coisa tão simples, né? Bom, então, né, pessoal, devido então à função da criticidade dos meus equipamentos e máquinas instalados no meu parque fabril, né, os planos de manutenção, né, vão contemplar vários tipos de manutenção que devem ser escolhidos com critério, né? Ou seja, a gente tem que saber estabelecer e classificar aqueles máquinas e processos que são ditos mais críticos ou menos críticos, né? Justamente para a gente poder estabelecer prioridades, não sair feito malucos na planta, na planta no chão de fábrica e ficar saindo tentando intervir em tudo. A gente faz então tudo com critério, com método. Então, por exemplo, aí, a gente pode fazer então os parâmetros norteadores para definir uma matriz de criticidade. Aqui a gente tem um exemplo, pessoal, mas obviamente cada equipe de manutenção, por exemplo, da indústria vai ter uma matriz de criticidade distinta, né? Que é só um exemplo base. Então, por exemplo, segurança e meio ambiente. Qual o parâmetro aí? Causa fatalidade ou é acidente capacitante? Ele causa danos irreversíveis à saúde e ao meio ambiente? Não cumpre a legislação, ou seja, principalmente as normas regulamentadoras, pode ser a 10, 12, a 13 ou outras, né? Então, esse parâmetro aí vai ter um nível de criticidade máximo. Se, com relação à segurança e meio ambiente, foi causar lesões leves, perturbação ecológica de baixa duração, então eu vou definir essa criticidade como média. Ou, se ela causar efeitos leves à saúde, mas não afetando o meio ambiente, eu vou colocar como uma criticidade pequena. Com relação à produção, afeta a produção, meu parâmetro, afeta a produção anual de forma irrecuperável, ou seja, traz um grande prejuízo, então não é uma criticidade máxima. Ela afeta a produção, porém não pode ser recuperada, então é uma criticidade média. Não afeta a produção, então é uma criticidade pequena. Com relação à qualidade do produto, ela afeta a qualidade final, ou seja, é, ela gera um produto fora de especificação para o cliente externo, então é uma criticidade máxima, né? Ela exige reprocessamento do produto, então uma criticidade média. Não afeta a qualidade do produto, então uma criticidade pequena. Com relação ao custo da manutenção, ela aumenta em mais de 20% os custos mensais da manutenção, então eu vou classificar esse custo como uma criticidade máxima. Ela aumenta de 10 a 20% os custos mensais da manutenção? Se sim, então minha graduação, a minha nível de criticidade para esse caso, ela é média. E se não afeta significativamente os custos de manutenção, uma criticidade pequena. Né? Então, com isso, né, pessoal, a gente atribui uma determinado equipamento o tipo de manutenção mais econômica e que vai garantir segurança operacional e também para o ativo, né? Além de confiabilidade que a empresa vai necessitar para aquele processo e produto. Então, baseado na matriz de criticidade, né, pessoal, então fazendo uma matriz de criticidade para determinada máquina, então o setor ali de planejamento da manutenção, né, vai definir os tipos de manutenção que vai compor o plano de manutenção dessa planta produtiva. Então, a gente pode fazer aí, por exemplo, 6 diferentes tipos. Por exemplo, a gente pode fazer sim, um simples plano de inspeção, pode ser uma manutenção, pode ser uma mera inspeção visual, né, só para verificar ali, ajustar. Então, a criticidade, vamos dizer assim, é relativamente baixa e vai aumentando, por exemplo. Uma manutenção corretiva emergencial, né, ou seja, vai exigir aí, né, vai exigir mais daquela máquina, então vou uma emergencial, ou uma corretiva planejada, uma preventiva, detectiva, uma preditiva, né? Bom, então vamos detalhar aí cada uma, né? Então, por exemplo, o plano de inspeção, ele vai ser baseado, então, em um checklist. Vai ser meramente visual mesmo. O primeiro de um checklist, sendo que grande parte desses itens listados vai ser inspecionado de forma visual e com equipamento em movimento. Ou seja, pode ser realizado pelo mantenedor ou pelo próprio operador da máquina, desde então que esse operador tenha o devido treinamento e o tempo disponível para executar essa atividade. Então, um plano de inspeção ele pode ser considerado uma espécie de manutenção preventiva sistemática, né? Então, ou seja, ele é feito de forma sistemática, de forma visual, não uma forma de intervenção direta, de forma a ter que parar a máquina para intervir. Não era o plano de inspeção ali, né? Bom, então, para manutenção corretiva, pessoal, vamos utilizar
o equipamento aí que a gente tem, né? Um automóvel, né? Então, um carro, uma moto em casa aí, né? Então, por exemplo, a manutenção corretiva emergencial, ele vai ocorrer, né? Quando a máquina, o equipamento, ele vai sofrer um dano ou uma falha que interrompe as funções básicas das mesmas, ou vai afetar a qualidade do item que está sendo produzido. Então, um bom exemplo aí do nosso carro, né, pessoal, é o pneu do veículo. Furou o pneu, e que a função do pneu é fazer a rodagem de forma macia. Pneu roda furado, sim, mas a gente sabe que vai causar desconforto e também vai haver consequências, né? Ou seja, vai desgastar o pneu de forma trazer um defeito de forma permanente até a roda. Então a gente precisa fazer uma intervenção, trocar por um step, né? Por um pneu que esteja cheio. Então isso é a manutenção corretiva emergencial. A planejada, então a máquina do equipamento ela vai sofrer um dano ou uma falha, porém não vai interromper as funções básicas da máquina ou interferir na qualidade do item que está sendo produzido. Então, sua programação é baseada nas recomendações dos relatórios decorrentes das manutenções preventivas e preditivas, ou até mesmo do checklist das inspeções. Então, por exemplo, aí, né, pessoal, desgaste do disco de freio, né? Geralmente no disco de freio tem uma marquinha lá, uma marquinha redonda lá, bem no meio dela. Quando atinge aquela marca, quer dizer ali o seguinte: tá na hora de trocar o disco do meu freio. Ou fazendo medições periódicas com um paquímetro, né? Que também o fabricante determina que determinada espessura recomenda-se a troca desse disco de freio, ou seja, é uma manutenção corretiva planejada, né? Bom, a preventiva, né, pessoal, ela vai visar a adequação realizada de forma para reduzir ou evitar a falha ou queda de desempenho, obedecendo então ao plano previamente elaborado, baseado então em intervalos definidos de tempo. Então, por exemplo, a gente indo para o nosso carro, a troca de óleo lubrificante. Então, o fabricante ele vai especificar um tipo de óleo e o seu período de troca, ou seja, um óleo específico para aquele motor que foi projetado e o período de troca, podendo ser de 5 ou 10 mil quilômetros. Né? Então, no caso de máquinas, né, por exemplo, máquinas estacionárias que não giram, não rodam, né, não tem movimento, ela define horas de trabalho. Então, por exemplo, geradores, né, grupos geradores, a gente determina essa troca de óleo, por exemplo, dos motores por horas trabalhadas, né? Então, ao invés de ser um modômetro, usa um orímetro, né? Esse orímetro vai verificar ali a periodicidade. Então, vai depender aí da minha máquina, eu faço essa periodicidade de troca. Ou pode ser estabelecido também pelo fabricante, de forma diária, semanal, quinzenal ou até anual. Obviamente, dependendo da minha severidade do trabalho. Bom, a manutenção preditiva, né, pessoal, também acompanha a evolução da falha. A manutenção preditiva, então, vai basear na análise dos sinais vitais da máquina. O equipamento adotado, adotando técnica de inspeção sem que o funcionamento da máquina ou equipamento seja interrompido. Por exemplo, na indústria, a gente utiliza, então, muita análise de vibração, né, para verificar a vibração, para ver a análise de vibração, e as câmaras termográficas também é um bom instrumento aí para fazer essa manutenção preditiva. Sendo que o de vibração é o mais amplamente utilizado, né? E por levando, por exemplo, o nosso diário aí, por exemplo, o veículo, assim como o disco de freio, ele vai ter também uma marquinha, uma lombadinha ali entre os sulcos, né, do pneu, para verificar qual o melhor momento para verificar um desgaste e como fazer o melhor momento de troca, né, com confiabilidade e segurança. Como eu falei, né, nas máquinas, então a gente pode usar as câmeras de infravermelho, ou termográficos, analisadores de vibrações e etc. Bom, outro tipo de manutenção, a detectiva, ela vai ser quando a máquina do equipamento vai possuir instalação de dispositivos e o objetivo, então, vai ser de informar o operador e a manutenção sobre o aparecimento de falhas eventuais, antes do equipamento, então, pare de funcionar ou ocorram graves incidentes. Então, a melhor maneira de simplista é a detecção de falhas ocultas, né? Então, por exemplo, os dispositivos usuais que a gente tem são os termopares, que vão indicar o aumento ou a queda na temperatura do processo, né, ou o aumento da temperatura em mancais ou de parte da máquina. Também o pré-ostáticos, né, que indicam queda na pressão hidráulica ou pneumática do equipamento ou de alguns sistemas, sensores de nível, etc.
Ou seja, a gente vai utilizar de algum sistema de controle aí, utilizando termopares, sensores, manômetros e etc. Então vai ser aquele tipo de manutenção aplicada em sistemas automatizados, né? A gente está vendo aí no carro aí, né? Com o advento da eletrônica, hoje a gente tem aquele scanner que a gente conecta no carro, que vai conectar junto à central, que ele vai dar todo o meu diagnóstico ali para o meu carro. Então ele vai detectar através dos inúmeros sensores que tem espalhados ali no meu carro, o que está de acordo, né? O que está funcionando de acordo com o meu motor ali ou não, que deve ser trocado ou não. Então hoje é por isso que é a manutenção detectiva. Então esses sensores, né, esses equipamentos que principalmente digitais aí que detectam dados, eles nos dão essas informações. Bom, e então, né, pessoal, com o diagnóstico de falhas, a gente precisa então analisar dados coletados. E esses dados, obviamente, a gente precisa de técnicas que vai envolver a utilização de equipamentos então modernos e confiáveis. E a utilização correta dessas técnicas vai ser então possível acompanhar condições da máquina e do equipamento com um bom nível de confiabilidade, evitar quebras inesperadas que vão gerar, então, obviamente, por consequência, indisponibilidade e altos custos para a nossa indústria. Então, quais são as técnicas que a gente mais utiliza aí na manutenção de sistemas mecânicos? A termografia, a análise de óleo, o pessoal da elétrica usa muito aí para transformadores, a ferrografia, para elementos mecânicos aí como redutores, motores, né? Ou outros equipamentos aí que tenha principalmente atrito entre partes metálicas, né? Banhados em óleo, espectrometria e análise de vibrações, né? Bom, então a termografia, né, pessoal, vai ser a utilização da câmara infravermelha para diagnosticar falhas através da detecção dos pontos quentes anormais. Isso aí vai ser mais utilizado em painéis de comando, motores, subestações, barramentos e a gente sabe também que está sendo difundida também no diagnóstico de falha de equipamentos mecânicos, como paredes de fornos, né? Com forno de tratamento térmico, caldeiras, tubulações de vapor, exaustão, mancais, etc. Não dá para a gente ver ali um problema onde está, por exemplo, tendo fuga de calor. Se, por exemplo, o meu forno por indução ali está com o calor distribuído da forma correta, né? Se não tá tendo uma distribuição de forma desigual, se está tendo pontos ali que não tá legal para a questão do calor, enfim, né? Então, por exemplo, como eu falei aí, né, do caso de forno, né, a gente, por exemplo, pode verificar, por exemplo, se o meu refratário ali está com algum problema, com a trinca ou um desgaste. E intervir de forma a mudar ali, né, colocar um novo refratário ou revestimento refratário ali para evitar essa fuga de calor. Bom, então em sistemas selados, né, pessoal, análise de óleo e ferrografia aí, né, então em sistemas selados, como é o caso de redutores, então a gente indica a análise de óleo para verificar a oxidação do mesmo, contaminação por água ou outros agentes, bem como fazer a ferrografia para verificar então se tem um desgaste acentuado dos componentes metálicos, como rolamentos, coroa, pinhão, sem fim. Ferrografia para verificar se tem realmente presença de limalha de ferro junto a esse óleo, né? Ou seja, para indicar sinal de desgaste, né? E a oxidação do óleo, né, pessoal, vai provocar aumento de viscosidade. Aumento da viscosidade, aparecimento de borro e verniz, que afeta então as propriedades de lubrificação e refrigeração, ou seja, o seu óleo vai perdendo as suas propriedades lubrificantes, ou seja, de proteção daquela minha máquina, né? Então, como existe um índice adequado de desgaste desses componentes, então nos relatórios sempre teremos um referencial para a gente poder comparar. Obviamente, se aquele desgaste sempre vai ser normal, né, pessoal? Agora tem que verificar se vai ser anormal ou não, né? A gente vai ter se está dentro de normalidade, se está tendo algum problema. E essa identificação, então, essa identificação da severidade do desgaste da máquina vai ser feito para morfologia, coloração, quantidade e tamanho das partículas encontradas na amostra de óleo, além de outras propriedades também para comparar com as propriedades iniciais do meu óleo, né? Vamos dizer assim, com o meu óleo limpo, comparar com ele sujo, ver se está dentro ou não, né? Dos parâmetros iniciais, como seus parâmetros físico-químicos, né?
Bom, a análise de vibração, né, pessoal, também vai ser uma análise de coleta de dados e também para analisar a falha e é, como eu falei, a mais utilizada na indústria, né? Então, por exemplo, vamos ver aí as principais fontes de vibração. Então, acoplamento com desalinhamento rotor desbalanceado, rolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas ou com dentes quebrados, vínculos desajustados e eixos deformados, falta de rigidez e problemas aerodinâmicos ou hidráulicos, cavitação, né? Pô, tratando aí de bomba, lubrificação deficiente e folgas excessivas em buchas, desbalanceamento de rotores de motores elétricos e nivelamento deficiente do meu equipamento, etc. Ou seja, todas essas aí são fontes de vibração aí, pessoal. Então, por isso que ele é amplamente utilizado. Então, toda e qualquer máquina rotativa ela vai estar sujeita a uma vibração. Pode ser por simples falta de balanceamento ou por algum desgaste que seja, por mínimo que seja, a gente consegue detectar numa análise de vibração. Então, por exemplo, a coleta de dados de vibração, né, pessoal, ela tem que ser planejada, criando-se, então, uma rota de verificação dos equipamentos dentro da planta, que pode ocorrer, então, com a frequência. Aí vai ser determinado de acordo com a equipe e com a criticidade daquela máquina. Então, podendo ser mensal, bimestral, trimestral, etc. Ou no equipamento de críticos, né, como eu falei, de alta responsabilidade, pode até ser contínuo e até online, né, ou seja, pode ser feito ali coletando os dados de forma remota e numa sala de controle eu tenho essa tela de forma online, em tempo real, para verificar qualquer tipo de intervenção, eu fazer feito da forma mais assertiva e rápida possível. Então aqui eu tenho um exemplo de um relatório de análise de vibração. Então, por exemplo, certos níveis de frequência eu vou associar a um problema. Então, por exemplo, nessa faixa aqui de frequência, vai ser alguma coisa relacionada à correia. Nessa outra faixa aqui, da rotação do ventilador. Nessa aqui, vai ser alguma coisa relativa a desalinhamento. Obviamente, né, pessoal? Esse sinal ele passa por um processamento. Esse sinal não sai todo certinho assim. Ele vem com ruídos, harmônicas, enfim, não vou entrar em detalhes, mas ele passa por filtros e outras manipulações ali matemáticas e físicas que sai o meu sinal ali todo decomposto. Aqui é o meu sinal decomposto nas frequências aí, vamos dizer, fundamental daquela minha máquina. No caso aqui é do meu mancal. Então, aqui, por exemplo, a gente tem algumas recomendações. Por exemplo, revisar o sistema de transmissão, ou seja, trocar correias e alinhar polias. Ou avaliar se há sinais de desgaste excessivo nas minhas polias, como espelhamento e diminuição da parede da polia. Também pode ser um sinal aí que esteja causando uma vibração excessiva e, e também um desalinhamento, né? E aí, pessoal, aí aqui tem uns exercícios de passagem para vocês aí fixarem o conteúdo. Tem alguma dúvida, Antônio? Tá tudo certo? Tudo ok? Tudo certo, Antônio? Você consegue reagir aqui? Se quiser apertar a reação aí, para saber que tá tudo ok. Se tem alguma dúvida, a gente tira ela aqui agora, certo? Bom, então eu vou finalizando aqui por hoje, Antônio. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, ok? Sobre essa SAP, algum relativo ao conteúdo, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar você aí, quando necessário for preciso, tá bom? Então, vou desejar a você uma boa noite, ok? Fica com Deus e até a próxima.